Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 21 de março, sexta-feira, com o meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Pex Partners. Arilton, essa semana a gente teve super quarta, né? Uma semana muitíssimo importante, decisão de juros aqui no Brasil, decisão de juros lá nos Estados Unidos. Como de tradição, vamos começar lá por fora? Nós tivemos aí, vamos deixar os juros parados, que na verdade a super quarta dessa vez foi um pouco mais complicado, porque nós tivemos na terça Japão e na quarta nós tivemos também China. Dados da Europa continuam mostrando uma economia mais tranquila, mais fraca, né, como já está esperando. A China veio com juros dentro do patamar esperado, sem nenhuma surpresa. Então, os Estados Unidos que continua sendo aí o foco das atenções do mercado aí. O que os dados mostraram essa semana? Tanto vendas no varejo quanto produção industrial de manufaturados, eles mostram uma economia que perdeu força, mas eliminou o maior medo do mercado, que era uma queda drástica da economia americana e recessão. A economia deve crescer menos, provavelmente aí fruto dessa incerteza com a política comercial tarifária americana, mas nada de recessão. Acalmou. Então isso aí já começou ajudando bastante. Finalmente viemos aí os juros, viemos na quarta-feira. O que nós tivemos? As decisões foram? Todas as decisões vieram em linha com o esperado. Tá? Os Estados Unidos manteve os juros e, mais importante, nos Estados Unidos de 90 em 90 dias eles produzem um documento chamado SEP, Summary of Economic Projection. E nesse Summary, nesse SEP, o que eles estão fazendo? Eles mantiveram o cenário de 2 cortes de juros, então não tem alteração do que o mercado está prevendo. Mas, como um lado negativo, veio que o crescimento americano caiu e que a inflação americana esperada para esse ano subiu. Mas também é em linha com o esperado. Veja só, o crescimento cai, mas sem recessão. E aí o mercado reagiu e eu passo para você aí falar os preços dos ativos, como reagiu esse cenário. Pois é, a gente já vinha numa toada de uma queda, né, do mercado americano, do juro americano e também do dólar, principalmente desde a virada do ano. Essa semana, como esse trade já tinha andado muito, e a semana, como o senhor disse, ela veio sem grandes surpresas, muito do que se já havia precificado, o mercado ficou calmo, acabou fechando praticamente tudo no 0 a 0, né? O principal ativo que a gente acompanha aqui, que é o juros de 10 anos americano, ele fechou a semana em 4,25% ao ano, é uma pequena queda, tá? Não é quase nada de mexeu. Já o 2 anos esse aqui caiu um pouquinho também, mas também foi pouca coisa, foi para casa dos 3,95%. O mercado precifica, a maior probabilidade é de os juros ter mais duas quedas de 0,25% até o final do ano, em linha com o que o Fed estava projetando. Por isso que a gente não teve muita mudança aqui no cenário de juros. O dólar, né, que também vinha numa queda forte em frente a todo mundo, essa semana operou aqui numa leve alta, subindo 0,3%, dando uma parada naquele movimento de queda generalizada dos Estados Unidos, que estava acabando ajudando o resto do mundo, né, porque o capital estava buscando outros lugares para alocar o dinheiro, e a Alemanha, a China, o Brasil se beneficiaram muito disso, né? Só que dessa vez aqui a gente teve uma semana mais calma, mais negativa, que o DAX, que é o principal índice alemão, caiu 0,4%, ele sobe 20% no ano, tá? China, mesma coisa, caiu 2,8%, foi uma queda um pouquinho maior, então revertendo um pouquinho desse movimento que a gente viu ao longo do primeiro trimestre do ano. Já o S&P subiu 0,2%, de lado praticamente. O destaque positivo para ações americanas é o Russell 2000, que fala das empresas mais de economia doméstica americana, aqui de economia tradicional, quer dizer, né? Subindo 1,5%. Então é isso. Então, só dando prosseguimento, essa alteração do cenário americano, que gerou aí expectativa de aumento e crescimento, uma vez revertido, gerou esse fluxo de capital para o mundo inteiro, saindo dos Estados Unidos, vindo, e nós nos beneficiamos. O Brasil, como nós estamos? Nosso problema continua sendo o quê? Inflação. Essa semana, entretanto, nós tivemos aí o IBC-BR, que na contramão dos dados de vendas no varejo, de produção industrial, vem mostrando que a economia teve uma aceleração em janeiro. É um bom número, né? A economia perdeu o ritmo no segundo semestre, no quarto trimestre do ano passado, 2024, e agora o que nós estamos tentando prever é como que ela vai se comportar nesse primeiro trimestre. Tá? Esse número foi um bom sinalizador. Mas o que mais chamou a atenção do mercado foi a decisão do Copom. O Copom manteve que ele tinha falado em dezembro e deu mais um aumento de juros. Até aí todo mundo esperando. Mas a grande expectativa era o que o Copom ia sinalizar para as próximas. O Copom fez o quê? Sinalizou que a situação é preocupante, não alterou o cenário, a análise do cenário que ele faz, o risco fiscal é preocupante, e diz o seguinte: olha, nós já subimos 3%, agora podemos esperar e dar um aumento menor na próxima reunião.
essa é uma situação, o mercado leu com positivo no sentido de que o Banco Central, todo mundo tinha receio de que o Banco Central do novo presidente, que é o Galípolo, seria mais receoso de aumentar os juros, temendo críticas do governo petista que o indicou. Mas essa sinalização vem em boa direção. O receio é o quê? Se o cenário se deteriorar, essa sinalização pode levar a uma pressão maior sobre o BC. Vamos lá, vamos imaginar que tem aí maior desvalorização cambial e tudo. Se a inflação voltar a subir e o BC precisar de aumentar os juros, será que ele vai fazer, tendo visto que ele declarou que ele ia ter um aumento menor? Esse é o risco que nós temos. Então isso é um problema que nós vamos ter que olhar. Outras coisas boas que aconteceram aqui. Foi aprovado finalmente o orçamento de 2025. Antes nós estávamos sem orçamento, a gente gasta um 12º do ano anterior. No cenário onde a receita do governo está aumentando, você gasta o do ano passado, tá bom demais. Nós vimos aí bons resultados do Tesouro. Agora vamos começar a ver o que está acontecendo. Além disso, foi enviado o PL aí do imposto de renda aí, que estão chamando de super rico, que é quem ganha mais de 600 mil por ano. Realmente é um conceito que nós vamos ter que discutir isso no Congresso, mas foi enviado também, mas está dentro do esperado. Então, essa é a situação que nós temos. Podemos continuar nos beneficiando do desmonte das posições dos americanos e o fluxo, saída de capital dos Estados Unidos? Podemos, desde que nós não passamos a ter o que ocorreu o ano passado, foi o aumento do risco fiscal. Esse é o que nós temos que olhar. No momento, eu passo para você, o cenário é bom, e aí você fala dos preços ativos nossos aqui. A única coisa que performou mal aqui no final das contas foi a curva de juros. A curva de juros subiu em cerca de 20 bips, ou seja, 0,2% ao longo de toda a curva. E está estimando ali um juro terminal nesse ano, a Selic terminal nesse ano, na casa dos 15% a 15,25%, que é muito em linha com o que o próprio Banco Central aí está sinalizando, O dólar a gente fechou praticamente na estabilidade, a gente abriu a semana com ele caindo, fechamos a semana com ele subindo, ele está fechando aqui na casa dos 5,72, 5,73, tá? A Bolsa já performou bem. A gente teve uma performance acumulada na semana de 2,2%, tá? Estamos fechando próximo das máximas históricas, inclusive, 131.900 pontos. E o setor de consumo, o ICOM, subindo 5%. Lembrando que a gente está tendo a temporada de divulgação de balanços, onde as empresas reportam aqui os resultados referentes ao último trimestre do ano passado. De linha geral, assim, está todo mundo reportando bons resultados, que também ajuda a Bolsa a performar além do fator macro externo. Um outro papel aqui que foi destaque da semana, o JBS, um dos maiores frigoríficos do mundo, subindo 27% no acumulado da semana, principalmente devido a desentrave aqui que ela está tendo com um dos seus acionistas, que é o BNDES, na possibilidade de ter uma dupla listagem, ou seja, listar as ações como elas são listadas hoje aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos. Isso, ela passaria a entrar em índices americanos e atrair um fluxo comprador passivo para ela alto e, consequentemente, ela teve essa valorização muito grande. E dentro do ICOM, como já citei, subiu 5%, Casas Bahia aqui subindo também bastante na semana, com volumes muito altos, com investidores aí fazendo posições relevantes na carteira, na companhia, com volumes muito mais significativos do que ela negocia normalmente. E para a semana que vem, Arilton, a gente teve uma semana muito cheia essa semana, Semana que vem a gente vai ter um pouquinho mais de calma, Realmente, a semana que vem, nós temos a semana um pouco mais vazia, mas existe uma concentração de dados na segunda-feira, que são os PMI, que são números importantes para mostrar como está o desempenho das economias. Sai os PMI dos maiores blocos econômicos, maiores economias, Estados Unidos, zona do euro, Reino Unido, e aí isso é importante, particularmente dos Estados Unidos, para a gente ver como que está o desempenho da economia, que até fevereiro todo mundo esperando que ia aumentar o crescimento e de repente teve essa alteração. Esse vai ser um número que pode trazer impacto aí, se ele vier muito sinalizando uma queda maior da economia americana. Finalmente, nós temos aí, na sexta-feira, dados importantes. Nos Estados Unidos veio o PCE, que é o índice que serve de base para o Banco Central tomar as suas decisões, é o índice de inflação americano. Esse vai ser também outro importante que pode gerar preço. Se a inflação cair como foi no CPI americano, pode sinalizar o quê? A economia está convergindo aí para as metas que o Fed está perseguindo, que é a inflação de 2%. Se tiver algum percalço, algum repique, isso pode gerar mais volatilidade, mais incerteza no mercado. Então é isso que nós temos que acompanhar. No Brasil, o que nós temos? Nós vamos ter uma semana que vem um número importante que é o CAGED e o desemprego. Mostrar como a economia brasileira está reagindo. Nós temos que notar
Perdemos ritmo no final do ano passado e agora nós vamos ver como é que a economia começa a reagir. Ainda tem essa sazonalidade aí de perda de emprego, de criação de emprego menor no primeiro trimestre, mas é um sinalizador quando a gente compara com os anos anteriores. Também tem que sinalizar para ver como nós estamos, como a performance da economia vai ser esse ano. Esses são números que, se vierem divergentes, podem gerar, no caso do CAGED, volatilidade aqui dentro. No caso do PMI e do PCI, pode gerar bastante volatilidade no mercado internacional. Estaremos aqui novamente para trazer atualizações para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. É isso aí, um bom final de semana, forte abraço e até semana que vem.